Marca do mais querido do Brasil. E aqui, ó, nós colocamos apenas 3 candidatos. Os outros 3 têm uma interrogação. Aí, se vocês tiverem nomes aí, vocês fiquem à vontade. Se vocês gostariam de ver alguém longe do Flamengo, fora do Flamengo. Mas aqui tem o Davi Luiz, que o contrato se encerra agora, ainda não sabe se vai ficar ou não. O Carlinhos, que chegou e não conseguiu performar tão bem. E o Alan, que pra mim talvez tenha sido a grande decepção. Não sei nem se dá pra falar decepção, mas é porque a gente esperava muito dele, né? E até pelo alto valor que o Flamengo pagou nele, se eu não me engano, foram 40 milhões de reais que o Flamengo pagou no Alan. Então era um cara que eu imaginei que fosse ter um pouco mais de tempo de jogo, fosse performar um pouco mais. Cara, tem um outro jogador que eu acho que ele tá abaixo do nível do time, de forma geral. Tipo, quando a gente vê, quando necessita que ele jogue, ele não jogou tanto agora nessa reta final, porque o Wesley tá muito bem. Mas eu acho que o Varela tinha uma expectativa muito grande quando chegou, por ser jogador de seleção, ainda é jogador de seleção, sempre convocado, mas eu acho que ele não performa tão bem quanto o elenco do Flamengo. E eu vi que entre as prioridades do BAP está a contratação de um lateral direito. Isso. Então acredito que, não estou falando que o Varela vá sair, nem nada disso, mas eu acho que ele não entrega tanto quanto eu gostaria que ele entregasse em relação ao nível do elenco, sabe? Entendi. Nandão, rapidinho, desses 3 aqui, o que tu acha? Olha, com relação ao Alan, o problema, a solução e o problema dele foi o Sampaoli. Verdade. Porque o Sampaoli trouxe e o Sampaoli botou o Pulgar para jogar. E quando ele coloca o Pulgar para jogar e o Pulgar vai bem, e o Alan não consegue se adaptar tão rápido, teve um problema de lesão, ele ficou doente, aí uma coisa mais fora da relação do jogo em si, né? Mais parte do corpo dele, eu não me lembro o que aconteceu. E ele ficou de fora muito tempo. Tanto que ele não pode viajar para altitude. Ele não pode jogar na altitude. Não pode jogar na altitude por causa desse problema. E o Pulgar performou muito bem e acabou apagando o Alan, que não conseguiu retomar essa posição. Mas é um cara que a gente esperava muito, como você falou. O Carlinhos não conseguiu, teve algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguiu reproduzir o que ele fez no Nova Iguaçu, no Flamengo. E com relação ao Davi, se o Flamengo não tivesse os zagueiros que tem, sim, eu acho que o Davi poderia ficar mais um pouco. Mas com Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Cleiton chegando. Isso, tá crescendo. Eu acho que o Davi ainda pode ser protagonista em outra equipe. Pode ser. Ainda tem espaço para que ele jogue mais 1 ou 2 temporadas em uma outra equipe, onde ele de fato vai ser protagonista. Eu não acho que a carreira do Davi... Eu acho que é até muito ruim quando a gente condiciona isso, que a carreira de um atleta tá para acabar ou terminou. Sim. Eu acho que o Davi ainda tem muito futebol para apresentar, se ele quiser, se ele assim entender. E outra velha história, né? A gente tá aqui no ar-condicionado, sentadinho, comentando, tranquilo. Quem tá lá no campo jogando, treinando todo dia são os caras. Então, eles que podem falar melhor do que a gente se vai parar, se não vai, se vai jogar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. É uma decisão muito individual. Agora sim, passamos a barca do Mengão. Daqui a pouco, na volta do intervalo, vamos falar de Vinícius Júnior. Porque hoje, uma injustiça parece que pode ser aí revisada, talvez, né? Acho que um prêmio extremamente merecido para ele. Vinícius Júnior tem o The Best da FIFA. Rio de Janeiro, Pedro Henrique Torres está conosco, porque temos então, Pedro Henrique, um novo camisa 10 da nação. De maneira virtual, é verdade, mas a camisa foi entregue. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço para todo mundo por aí. Ventania aqui no Rio de Janeiro hoje, mas estamos aqui firmes e fortes. Pois é, temos um novo camisa 10 do Flamengo. Um novo velho, camisa 10, a gente pode se chamar assim, porque já está no clube desde 2019. Arrascaeta conseguiu a camisa 10 do Flamengo, ele pediu, né, até numa entrevista recente aos companheiros do GE, não foi a primeira vez que ele se manifestou sobre esse tema, já tinha falado algumas vezes que ele gostaria de receber essa camisa. Então, de fato, o presidente Rodolfo Landim, nos últimos dias do seu mandato, né, vai até o dia 31, final desse ano, então ele fez uma cerimônia virtual, numa chamada de videoconferência, para dar essa camisa ao Arrascaeta, porque o Arrascaeta está de férias, está na Itália. Então houve essa chamada de videoconferência para o Arrascaeta, que ficou emocionado, vestiu a 14 por 6 anos no Flamengo e agora a partir de 2025, com a saída do Gabigol, porque o Gabigol não era mais o 10, mas aí tinha podia ter algum tipo de celeuma ali, né? Então agora com a saída oficializada do Gabigol, o Arrascaeta assume a camisa 10 em 2025 e aí a gente acompanha um trechinho de como é que foi essa cerimônia de entrega para o Arrascaeta. Vamos acompanhar agora. Então, Arrascaeta, desculpa estar interrompendo aí suas férias mais do que merecidas aí na Itália. Dá um presente em nome de toda
A nação rubro-negra, ao longo dos últimos 6 anos, você nos brindou com momentos mágicos e conquistas memoráveis que ficarão marcadas na nossa história. A nação é muito grata por todas as vitórias que você ajudou a conquistar, pelos títulos que celebramos juntos. Você é uma referência de uma era de conquistas e, merecidamente, sua trajetória no clube faz de você um grande ídolo. Arrasca, esse é um presente antecipado de Natal que a gente está te dando aqui. E minhas palavras desde que eu cheguei ao Flamengo são só de gratidão por tudo o que eu tenho vivido dentro do clube, como me recebeu essa torcida desde que eu cheguei. Mas a camisa 10 para mim é muito especial. Eu sei o tamanho, o peso que ela tem. Então vou me preparar da melhor forma possível para representar da melhor forma dentro do campo e fora também. Um grande abraço e bom Natal para todo mundo. Tá então, Jorge André Arrascaeta, o novo camisa 10 do Flamengo. Aí agora 14 vai ter que ver se alguém que já está no elenco vai assumir, se enfim, um novo reforço que pode chegar vai ser o novo dono, mas a 10 é do Arrascaeta. E a movimentação, Bruno, amigos, continua no Flamengo, mas no campo político mesmo. Ontem o Ricardo Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo, uma larga vantagem, mais de 80% dos votos, e isso implica ali internamente, porque o Conselho Deliberativo é um poder importante do clube. Você pode mais à frente movimentar, fazer articulações políticas para movimentar e mudar o estatuto do Flamengo, fazer modificações e aí tirar, por exemplo, a obrigatoriedade de ter um vice-presidente de alguma pasta como a do futebol, que era uma das ideias, já foi do Luiz Eduardo Batista, o BAP. Vamos ver se ele mantém, né? Porque ele quer direcionar mais para a questão de uma direção executiva. O BAP, bom pontuar, toma posse amanhã no Flamengo, assume no dia 1º de janeiro, mas a posse amanhã à noite na Gávea. Bruno. Obrigado, viu, Pedro? Então é isso, o Flamengo com um novo presidente a partir de amanhã, né? Pelo menos o evento, e com um novo camisa 10 é merecido então que ela vá para o Arrascaeta. É um trecho do que o José Boto falou a respeito da possibilidade de treinar o futebol brasileiro. Claramente já há uma mudança de ideia, né? Ele, em princípio, dizia não pensar muito em pegar um time brasileiro. Depois fala sobre como imaginaria se houvesse esse convite, como agora veio esse do Flamengo. E é um treinador que tem uma veia ofensiva, né? Um cara que busca muitos jogadores, sempre buscou muitos jogadores aqui no nosso mercado, especialmente no Shakhtar, né? Que era um clube com um potencial financeiro alto em relação ao que eram os clubes brasileiros anos atrás. Hoje o equilíbrio de forças já está maior no aspecto financeiro, então o Shakhtar já não vem aqui e pega jogadores de baseada como em outras épocas, mas é um cara que obviamente conhece bastante do nosso futebol, não sei se sabe os pormenores, como diriam em Portugal, mas vai começar a conhecer mais profundamente a partir de agora. A questão é que essa entrevista, ela é bom contextualizar. Ela está fazendo agora um ano, exatamente um ano. Final do ano passado. É que é a entrevista das mais longas que tem dele disponível, que ele mais expõe sobre as ideias do que ele entende ser um diretor esportivo. A trajetória dele é um bom tempo como o que eles chamam de head scout. É o chefe do departamento de scout de clube Benfica, Shakhtar. Ele alega que a experiência dele como o que ele entende ser um diretor esportivo é mais longa do que isso, porque depois ele já vai com o título de diretor esportivo para o PAOK da Grécia e depois para um clube da Croácia, que são os 2 últimos trabalhos dele. Ele diz que no Shakhtar ele já atuava como o que ele chama de advisor do presidente. O presidente era o dono do clube, que não era tão presente, mas havia um CEO à frente do clube a quem ele se reportava como o que ele chama de um advisor, de um aconselhador, de alguém que ajudava ele a pensar a estrutura macro do futebol e não apenas um head scout, que era o título oficialmente do cargo dele. O que chama atenção é que isso impõe uma grande mudança de paradigma, especialmente num clube como o Flamengo, que até pouco tempo atrás tinha, por exemplo, um vice-presidente de futebol voluntário à frente do departamento de futebol, participando ativamente de contratações e de decisões técnicas. E ele falou ali, né, que ele precisa não quer dividir isso com ninguém, repartir pedra com ninguém. Ele não quer ser mais um na estrutura e nem um executor. Precisa buscar um lateral direito, ajuda a encontrar e você vai negociar esse jogador. Então, isso impõe uma mudança de paradigma que, em parte, está colocada na campanha do BAP, que foi o candidato vencedor da eleição do Flamengo. Mas é uma implantação que não é simples. Além disso, eu acho natural a busca no exterior. Acho que o futebol brasileiro não formou tanto a figura do diretor esportivo. A gente tem grandes executivos que gerem questões orçamentárias, ágeis em mercado, em contratação, mas
que isso que ele propõe, que passe por ele, que é toda a elaboração técnica do processo, discutir com o treinador por que esse jogador está jogando. O clube precisa fazer progredir esse jogador jovem, então a gente tem que abrir um espaço, é importante que ele esteja mais minutos em campo. Os jogadores que vão terminar contrato daqui a algum tempo, que papel eles devem ter, discutir com o treinador. Esse seu treinamento está conduzindo ao modelo de jogo que a gente discutiu e que tem um conhecimento da parte tática do jogo muito profundo. Esse profissional não é simples de encontrar no Brasil. Então, acho natural você buscar no exterior. Mas quando busca, você tem idiosincrasias brasileiras, peculiaridades brasileiras, a formação dos jogadores, de como eles, de origens, de questões familiares, tudo que exige uma adaptação a esse mundo. Nem sempre o treinador brasileiro, né, o treinador que está no futebol brasileiro vai aceitar esse tipo de a conversa com o treinador. Essa conversa é natural, mas quando ele começa a questionar demais, talvez isso gere atritos, né, Paulo? E quem também, eu entendo e concordo com tudo que o Mansur colocou, mas eu vou te passar para o lado de cá, de um atleta, de uma comissão técnica, né, de todo mundo que envolve ali direção, pessoas que trabalharam no Flamengo e conseguiram essa eleição, que provavelmente vão querer cargos disponíveis, porque isso faz parte do métier da eleição. Mas o que me chama a atenção é assim, primeiro o Mansur trouxe isso aqui, eu concordo plenamente, a adaptação da ideia de que ele vai trazer, do que ele vai querer, a aceitação da direção que está lá dentro e das pessoas que envolvem a direção, não o presidente, mas muita gente que fica no... A gente conhece como a direção. Muita gente barulhando no ouvido do presidente e, principalmente, né, o conhecimento dos atletas, o conhecimento da cabeça do atleta. Ele é muito diferente da gente aqui, para o europeu, para as pessoas que vivem um futebol diferente. Então, assim, eu acho muito arriscado, muito. Ainda mais num clube como o Flamengo, que é movido à emoção, todos os clubes são, mas o Flamengo, e como o Corinthians também, é tudo... Com política efervescente. Exatamente. Qualquer coisinha ruim vira um monstro. Qualquer coisa boa também sobressai lá à frente. Então, assim, Felipe, eu acho que é uma ideia nova, vocês geram uma ideia nova, eu acho. O Mansur está falando que não tem, eu não posso entrar nesse mérito, porque eu não tenho essa... que não tem muito, nós não temos muita formação de diretores. Mas eu acho que a gente tem alguns aí ainda que estão no mercado que você poderia ter essa oportunidade. Vou te dar um exemplo, eu não sei se ele aceitaria o Diego. O Diego é um cara que conhece tudo de Flamengo. Conhece todas as manhas, as artimanhas. Não sei se ele está preparado, Diego Ribas. Não sei se ele está preparado, se ele quer... Não. Aparentemente, pelo que a gente conseguiu saber, ele era um nome cogitado pela chapa que não ganhou a eleição. A chapa então para assim, ter algum papel, não dá para dizer... Então, o meu ponto de vista é esse. Eu entendo essa busca, essa inovação da direção do Flamengo, mas eu acho muito arriscado. Tem uma passagem... Do jeito é bom de ver, né? Não, como o trabalho vai se desenrolar aqui, se vai dar certo. Quando ele responde sobre o futebol brasileiro na entrevista, eu acho que tinha um rumor, que eu acho que até foi mais fora do que aqui no Brasil, havia um rumor de Corinthians na época. Por isso ele é perguntado na coletiva sobre, e estava o treinador, sobre futebol brasileiro. O treinador era o português nessa época, você sabe? Um ano atrás? Um ano atrás, início do ano, o Vitor... Não. Vitor Pereira já foi no ano anterior. Foi no anterior, Depois ele vai ao Flamengo. Tá. Ano passado, começo, não foi Antônio Oliveira também, né? Foi Antônio Oliveira. Antônio Oliveira? Acho que foi Antônio Oliveira. Foi Antônio Oliveira. Tem duas passagens da entrevista, rapidamente, que mostram muito como ele trabalha. Ele diz que a Grécia é um lugar que tem muitos mitos sobre futebol, que não é possível vencer se não tiver um grupo de jogadores de mais de 30 anos para ter experiência. Ele falou assim, chegou um momento que havia coisas ali que eu precisava me adaptar. Eu não quis me adaptar. E interrompeu a passagem. E a outra, ele contando a contratação do Vitão, do Inter, pelo Shakhtar. Sim. Que depois foi liberado na questão da guerra, a FIFA, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele conta assim, a gente queria o Vitão porque a gente entendia que era um momento para comprar por um bom preço, um jogador para desenvolver, a gente não precisava que ele jogasse imediatamente, ele ia fez um contrato longo, um investimento no clube. Aí você me pergunta, você consultou o treinador? Por que eu vou consultar o treinador? Porque o Luiz Castro, que era o técnico à época, tinha mais um ano de contrato. E a gente estava trazendo um investimento para 5 anos. Então, isso era uma questão da direção esportiva. Sim. No fim, o Luiz Castro gostou do jogador, ele acabou, com alguns meses, tendo espaço. Mas é esse pensamento macro que ele entende que cabe ao diretor esportivo. A partir de uma ideia macro do clube. O que o clube quer? Eu quero ser um clube que revele jogador para vender. Não é o caso do Flamengo, mas ok.
Eu quero ser um clube que fique no meio de tabela, revelando o jogador e fazendo dinheiro com venda. Eu quero ser um clube que ganhe, mas que quer ter no elenco X jogadores da base, também por causa de venda. Eu quero ser um clube que ganhe tendo os melhores a qualquer custo, apenas formação de... Enfim, a partir da ideia macro, ele ser a cabeça pensante desse projeto. O macro aqui no Brasil que é meio complicado. Que pode mudar, né? Exatamente. Mas, assim, inclusive ele próprio exato. Dependendo dos resultados. O BAP, presidente, que é o presidente eleito, na campanha ele pregou muito a profissionalização, a questão do diretor esportivo, de entregar ele à execução. Enfim, o discurso, em tese, é de autonomia para quem vai gerir o futebol. Agora é ver como é que as coisas caminham e, de fato, esperar o anúncio oficial, né? Porque é um nome que a apuração dá como nome acertado, mas é importante. Só para dar a informação correta, o Antônio Oliveira assume em fevereiro. Então... O Mano começa, né? É o Mano Menezes quem começa o ano, ele salva o Corinthians do rebaixamento, isso, não é isso? É verdade. Aí o Mano começa, os resultados não engrenam, ele sai, tem a troca da presidência, aí o Antônio Oliveira é contratado. O Flamengo tem um novo 10. Tem. Jorge André Arrascaeta. Não é notícia de mercado, né? Não é notícia de mercado. Ele sempre foi o 10, né? Hã? Ele sempre foi o 10, sempre só não usava o número. De forma prática, ele era o 10, apesar de jogar com a 14. Ele se disse honrado, que é um peso, uma camisa histórica, e vai ser agora um novo camisa 10, a 10 que foi deixada pelo Gabriel Barbosa, né, depois das fotos com a camisa do Corinthians. Aí o Gabriel passou a ser um 99, a 10 ficou vaga, e agora, a partir de 25, será de Arrascaeta. Ele disse na entrevista do GE que gostaria de... Como é que é? Ele disse na entrevista ao GE que gostaria de usar a 10. Usa 10 no Uruguai, por exemplo. No Uruguai ele é o camisa 10. Vai cair bem, hein?